maravilha, né? Então, abre aí em Mateus capítulo 7, versículo 24. Fiquei sabendo que a pastora Janete abriu o culto hoje com esse texto, não é? Ela nem sabia que eu ia pregar sobre esse texto, então é Deus confirmando o que o Espírito Santo quer dizer nessa manhã para você e para mim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Se você tem uma caneta aí, faz uma roda em volta da palavra pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, sendo grande a sua ruína. É muito interessante a palavra de Deus sempre viva, não é? Sempre mexendo com a gente, sempre ensinando a gente. Com esta palavra aqui, Jesus está fechando o Sermão do Monte. Quem lembra, quem já leu algum dia aqui as palavras de Jesus no Sermão do Monte? Quem já ouviu falar, não é? Sermão do Monte é base da vida cristã. Eu até sugiro a você que hoje lá na sua casa, pegue lá, comece em Mateus capítulo 5, releia o Sermão do Monte, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E com essa palavra aqui, ele está fechando o Sermão do Monte. E ele diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Mais uma vez, nós temos esta ideia de dois grupos de pessoas dentro da igreja. Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e também no Velho Testamento, nós temos muito essa ideia, mas especialmente nos ensinamentos de Jesus. São as virgens tolas, as virgens sábias, não é? É o homem prudente, o homem insensato, os dois filhos, o filho pródigo, o filho que ficou em casa. Nós temos sempre esta ideia de Jesus, mas não é com relação a toda a humanidade, não. É com relação à igreja. Aqueles que estão sentados na igreja, quer pastores, bispos, apóstolos, obreiros, ou simplesmente um irmão que se senta no banco da igreja. Existem sempre dois grupos. Com relação a isso aqui, os dois grupos são aqueles que ouvem e colocam em prática. Simples. Aqueles que ouvem e na hora das decisões da sua vida se lembram das palavras de Deus. Aqueles que ouvem e na hora da provação, na hora do vamos ver, eles se lembram e colocam em prática aquilo que eles aprenderam da palavra de Deus. E infelizmente, aqueles que ouvem, e aqui
todos nós ouvimos, e não é por nada não, mas a Igreja Fonte da Vida é uma das poucas igrejas que tem muita palavra de Deus, muito ensinamento. Existem aqueles que ouvem aqui. E eu quero te dizer em nome de Jesus, continua aqui, continua ouvindo, porque eu tenho certeza que um dia a semente vai prosperar no seu coração. Mas existem aqueles que ouvem e não praticam. E não colocam em prática. Ouvem, apaziguam aí a sua consciência, apaziguam aí o seu coração, sim, porque Deus colocou no coração humano a fome para Deus, de maneira que o ser humano vive uma busca incessante de Deus. Deus colocou a eternidade no coração humano, de maneira que o homem, o ser humano, vive essa busca pelo eterno, vive essa busca por Deus. Mas existem aqueles que só ouvem e não praticam. E o que eu fico mais triste é que isso não depende de título, não. Não depende de título. Tem pessoas que caminham a vida cristã e elas querem um título, querem muito, não é? E a Bíblia diz que não é errado você querer um título. Aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almejam. Então não é errado você querer o título. O errado é o que infelizmente eu vejo muitas vezes, e dói o meu coração. A pessoa alcança o título. E não se engane, depois que vem o título, vem as provas. Depois que vem o título, vem as lutas. Depois que vem um título, é um patamar diferente de demônios que vem contra a vida da pessoa. E depois que vem o título, a pessoa puxa o freio de mão. E puxa mesmo, viu? Aquela fome, aquela sede de continuar na obra, de continuar produzindo, de continuar trabalhando, parece que vai apagando. Puxa o freio de mão. E começa, infelizmente, a não praticar a palavra de Deus. E meu irmão e minha irmã, eu estou pregando e eu vou continuar pregando até o projetando sobre bênção e maldição. Esta é, em grande parte, a diferença entre você ter uma vida cristã abençoada e uma vida de derrota, mesmo levando o título de cristão. Tem pessoas que têm uma vida abençoada, de vitória, tem luta. Se você olhar o texto aqui, diz que a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, tanto para a casa construída na rocha, quanto para a casa que não é construída na rocha, a casa construída na areia. A batalha, a luta, nós vivemos nesta terra. Olha aqui, vida eterna começa aqui, mas nós não estamos vivendo a vida eterna aqui. Aqui estamos sujeitos à nossa humanidade. Aqui estamos sujeitos às nossas falhas. Aqui estamos sujeitos às nossas limitações. Aqui estamos colhendo o fruto dos nossos erros ou dos nossos acertos. Vida eterna começa aqui sim, em Cristo Jesus. Mas não é só aqui. Então nós estamos escolhendo ainda o caminho da bênção e o caminho da maldição. Trilhar uma vida de vitória ou trilhar uma vida de derrota. Levanta a sua mão direita comigo e fala assim: Jesus, me ajuda a escolher certo. Quem aqui admite que precisa da ajuda do Espírito Santo? Eu preciso. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, porque eu quero escolher certo, sempre na minha vida. Aqui Jesus diz o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica.
todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Não é preciso ser esperto demais para você saber que o que a gente não pratica atrofia. Eu estou certa? Dizem que os astronautas, quando passam muito tempo no ar, quando eles descem para a Terra, eles precisam de um tempo de prática para conseguir voltar a andar. Porque lá em cima não tem gravidade. E eles não exercitam os músculos. E a musculatura começa a atrofiar. Aquilo que eu não pratico atrofia. Está aqui o nosso querido Hans Herbert, aqui no teclado, não é? Quem aqui toca qualquer instrumento? Você toca algum instrumento? Quem aqui já descobriu que se você não praticar, esqueceu? Gente, quando eu tinha meus 12 anos, sabe? 11 anos, 12 anos, eu andava bem de bicicleta. Hoje eu acho que eu não dou conta nem de dar as primeiras pedaladas. Aquilo que a gente não pratica, atrofia. Um grande educador, se não me engano foi Piaget. Eu não tenho certeza se foi Piaget quem disse isso. Mas um grande educador disse o seguinte: o que eu escuto, me esqueço. O que eu vejo, me lembro. Mas o que eu faço, eu aprendo. O que eu escuto, me esqueço. O que eu vejo, me lembro. Mas o que eu faço, eu aprendo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Quais são as palavras? Aqui está escrito sobre perdão. Difícil demais. Especialmente quando quem te machuca é quem você ama. Mas está escrito que eu tenho que perdoar. Aqui no Sermão do Monte está escrito: seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passa disso, ó. Então fala para a pessoa que está do seu lado: segura a língua. Não, tem gente que não falou direito. Fala para a pessoa que está do outro lado: segura a língua. É ensinamento da palavra. Aqui está escrito tantas coisas aqui. Olha só, versículo 21. Volta a página da sua Bíblia para o versículo 21. Mateus 7, 21. Você que fechou a Bíblia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos repetir esse versículo comigo? Diga comigo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele continua: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Não temos nós expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Oh Jesus, isso dói. Isso dói demais. Jesus aqui estava falando para intérpretes da lei no Velho Testamento, porque tinham ali fariseus, tinham ali os da seita dos saduceus que estavam ouvindo Jesus, e tinham ali os cristãos que já tinham se convertido. E Jesus vai além, porque ele diz aqui: olha, porventura não temos profetizado. Então Jesus vai além e vê aquelas pessoas que profetizam em nome de Jesus. Bíblia, ou bispa, a Bíblia está dizendo que é errado profetizar no nome de Jesus? Não. Pelo amor de Deus, profetize bênçãos na sua vida em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, profetize bênçãos em nome de Jesus.
para a sua família. Porventura não temos nós expelido demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Peraí, bispa, a Bíblia aqui está dizendo que expelir demônios em nome de Jesus é errado, ou não fazer milagres em nome de Jesus é errado? Não, o que a Bíblia está dizendo é que quem expele demônios, ou os milagres são feitos em nome de Jesus. Profetizar também é profecia, é a palavra de Deus. No entanto, muitos daqueles que profetizam, muitos daqueles que fazem milagres, muitos daqueles que exercem até fé para algumas coisas grandes, estão se esquecendo de cumprir a palavra de Deus na sua vida. Demônio sai no nome de Jesus. Mas o nome de Jesus está mudando a sua vida? Profetizar é simples. Eu profetizo o que está escrito na palavra. Mas a palavra está mudando a sua vida? Fazer milagres é o nome do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo que faz os milagres. Mas a palavra está mudando a sua vida? Ou você está sendo daqueles que falam, Senhor, Senhor, aqui dentro, e lá fora leva uma vida diferente? Senhor, Senhor, me ajuda, mas na hora do vamos ver, você não perdoa, você não releva, você mente, você escolhe errado, escolhe trair em vez de ser leal. Mas aqui dentro você está gritando, Senhor, Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não faça parte do grupo daqueles que ouvem e não praticam. Aqueles que ouvem e praticam estão escolhendo a bênção de Deus. Aqueles que ouvem e colocam em prática estão escolhendo a bênção de Deus. Fala assim comigo, eu escolho a bênção. Está fraco, fala mais forte. Fala, eu escolho a bênção. E eu vou praticar a palavra. Existe na palavra de Deus aqui no Velho Testamento uma história muito clara que mostra o retrato de duas famílias. Uma que escolheu a bênção e a outra que escolheu maldição. Uma que escolheu praticar a palavra, e praticar a palavra não tem idade. Eu vi aqui, ó, Geração da Fonte aqui, o Shekinah Kids. Cadê a pastora Eliane? Shekinah Kids. Eu vi aqui, e eles estão escolhendo. No nível deles, eles estão escolhendo praticar a palavra. Não tem idade para escolher praticar a palavra. Abre a sua Bíblia em Gênesis. Vamos ver a história dessas duas pessoas. Gênesis 13. Gênesis 13. Versículo 10. É a história de Abraão e de Ló. Alguém aqui já leu? Sabe alguma coisa da história de Abraão e Ló? A maioria, né? Então nós não vamos ler toda a história. Nós vamos pular algumas partes. Ló, deixa eu só contar para você. Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. Como o pai de Ló havia morrido e Abraão não tinha filhos, eu imagino, cá com os meus botões, né, que Abraão meio que adotou Ló, o sobrinho querido dele, e Abraão pensava em deixar talvez herança para Ló, ou que Ló tomasse conta dos negócios da família, alguma coisa por aí. Só que Ló não tinha a mesma índole, não tinha o mesmo espírito, a mesma fé que Abraão não tinha.
E infelizmente isso acontece, não é? Nós amamos, às vezes, pessoas erradas. E Abraão começou a ter problema com Ló, começou a desgastar o relacionamento com a família de Ló, com os pastores de Ló. E Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, amo você demais para ter problema com você. Então escolhe o seu caminho, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Vou continuar te amando. Mas escolhe o seu caminho. E aqui nós vemos a história. Versículo 8. Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, de como quem vai para Zoar. Então Ló levantou os olhos e viu, né, aquela campina linda, como a Bíblia diz que era como o jardim de Deus, de tão linda que era. Então Ló, versículo 11, escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E Ló ia armando as suas tendas na direção de Sodoma, ou até chegar em Sodoma. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Deus consola o coração de Abraão. Deus refaz a promessa a Abraão. No versículo 18 nós lemos o seguinte: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais do Manre, que estão junto a Hebrom. Se você tem uma caneta aí, escreve aí num cantinho da sua Bíblia: Hebrom igual monte de Deus. Monte de comunhão com Deus. Foi habitar junto a Hebrom e levantou ali um altar ao Senhor. Eu penso que você conhece a história de Ló. Ló decidiu, apesar de ele e de Abraão estarem na mesma igreja. Estavam. Todas as vezes que Abraão ministrava um culto, sacrificava ao Senhor, Ló estava presente. Estavam na mesma comunhão, mas Ló decidiu por Sodoma. E a Bíblia diz que Ló ia armando as suas tendas devagarinho, sabe? Chegando mais perto. Todo dia ele mudava mais perto para Sodoma, devagarinho até chegar em Sodoma. No entanto, Abraão fez a sua tenda voltada para Hebrom. O próximo quadro que você tem, aí no capítulo 14, próximo quadro que você tem, sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar e tal, fizeram guerra. Houve uma guerra. Sabe quem foi preso nessa guerra? Foi levado cativo? Ló e toda a sua família. Ló e toda a sua família foi levado cativo. Ló ficou tão contaminado com Sodoma, que quando Deus veio para destruir Sodoma, a Bíblia diz que pela intercessão de Abraão, Deus livrou Ló daquela destruição, não foi? Mas se você conhece a história, você vai lembrar que o anjo pegou na mão de Ló, na mão da mulher, das filhas, e tirou da cidade. Quem lembra disso? O anjo tirou da cidade. E o anjo virou para Ló e falou assim: sobe aquele monte. Sabe o que Ló falou para o anjo? Ah, não, senhor, no monte não. Eu vou ficar sozinho no monte. Eu não vou para o monte não, senhor. Deixa eu ir para aquela cidade.
discutindo com Deus o que era melhor para ele. De tão contaminado que estava a mente de Ló, ele começou a discutir. O anjo virou para ele e falou assim: Ló, corre para lá, porque eu vou te ajudar. Você não vai estar sozinho lá no monte. Olha aqui para mim, quando Deus te falar, corre para a igreja, corre para o monte, porque você vai ter libertação e salvação lá. Vai ter salvação e libertação lá. Ah, não, Senhor, para o monte não, eu vou ficar sozinho lá. Ah, não, eu não vou para a igreja, eu não conheço ninguém lá, eu vou ficar sozinho lá. Na igreja não, todo mundo me julga. Você acredita que eu já ouvi isso? Não vou para a igreja não, todo mundo me julga lá. Aí eu pergunto para a pessoa: meu bem, me dá o nome de todo mundo. O nome de todo mundo é 3 pessoas. É o máximo. 3, 4 pessoas. Poxa vida, gente. Não discuta com Deus. Olha aqui, querido irmão, querida irmã. O seu lugar é na igreja. O seu lugar é no monte. O seu lugar é aqui. Se tem 2 ou 3 que te julgam, até você conseguir perdoar. Se ele senta de cá, meu querido. Mas fica na igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque fora da igreja só existe destruição. O diabo não vem para te alisar, ele vem para roubar, matar e destruir a sua vida. Não escolha o caminho de maldição, escolha o caminho de bênção. Aí nós temos Abraão. Abraão escolheu fazer a sua tenda perto do Monte Hebrom. E eu te pergunto, é fácil? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, é fácil? Quem acha que é fácil aqui? Levanta a mão. Não é. Não é. Fácil só existe no dicionário da Luizinha, minha neta. Viu? No seu dicionário não existe a palavra fácil. E também para a Luísa não é fácil, na idade dela. Não existe fácil. Mas nós podemos escolher estar em Hebrom. Qual é o quadro que nós vemos de Abraão em Hebrom? Versículo 14 do capítulo 14, eu já estou encerrando. Alguém já soltou as crianças ali e eu já estou encerrando. Vamos lá. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, o seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres, e todo o povo. Olha aqui, primeiro quadro de Abraão é de libertador. O primeiro quadro de Ló é de um prisioneiro. O primeiro quadro de Abraão, de um libertador. Levanta a sua mão comigo, porque Deus vai fazer de você um libertador para a sua família. Se você escolhe a bênção, se você escolhe estar na igreja, se você escolhe praticar a palavra de Deus, Deus está fazendo de você um libertador, uma libertadora para toda a sua família. Amém? Quantos podem dizer: Senhor, eu escolho a bênção, me ajuda a praticar a palavra? Fique em pé comigo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Eu queria chamar os pastores e pastoras aqui na frente. Aleluia. Pastor, depois, quando acabar, eu queria acabar cantando aquela música, Se Atentamente Ouvir a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, pratica a palavra. Fala de novo, para que está atrás de você, pratica a palavra. Não é fácil não. Não existe nada fácil. Mas vale a pena.